Ô, Oi, boa tarde. Tá conseguindo me ver também? sim, Ah, que maravilha! Melhor dos mundos. Vamos lá. Seja tava muito bem perdida também. bem-vinda. Obrigada. Nossa, assim, muito obrigada pela sua participação. Eu fico muito feliz em receber você. Muito obrigada pela sua generosidade de ter essa coragem de vir aqui no Instagram para falar com a mulherada e fazer uma apresentação do nosso trabalho num formato que é diferente. E por que que eu vou dizer que é diferente, gente? Porque nós, profissionais da psicologia, estamos acostumadíssimas a falar em apresentações dos nossos trabalhos, mas falamos em geral para outras psicólogas, para outros médicos, para profissionais. Então, é uma linguagem técnica, é uma forma de fazer essa troca aqui totalmente diferente. Mas eu brinquei mais cedo e vou reafirmar, né? A mulherada que a gente quer fazer diferença na vida, as pessoas com quem a gente trabalha, elas não estão no PubMed, elas não estão no Cielo, elas não estão lendo artigos científicos na fonte, indexados. Não é isso que transforma a vida dos brasileiros nesse nível aqui que a gente está querendo atingir, que é uma conexão real com as pessoas da massa em geral. Tudo isso tem um valor gigantesco e eu sim acesso muito todas essas fontes, né? Amo você, PubMed, nada contra esse Cielo, adoro ler de graça em vocês, tá? É só que a gente entende que isso é de profissional, é coisa de estudante mesmo. E para falar com as pessoas, nada melhor do que onde as pessoas estão. As mulheres estão aqui, elas estão no Instagram, elas estão no Facebook, elas estão nas redes sociais. Então, muito obrigada por ter aceitado esse desafio de conversar com a gente nessa tarde e de dividir um pouquinho a riqueza do seu trabalho. Seja muito bem-vinda, assim como eu fiz com as outras meninas. Eu vou fechar meu microfone para não ficar com os ruídos da minha filhotinha que fica aqui fazendo bagunça o tempo inteiro, enfim. Mas eu tô atenta, então a gente vai trocando bem, tá bom? Sim, eu que agradeço a oportunidade, né, por esse espaço para compartilhar do meu trabalho. Como tu disse, até foi um desafio um pouco para mim a questão. Eu fiquei pensando, será que o meu trabalho vai fazer sentido ali, né, por ser um trabalho acadêmico, era um estudo de caso. Só que ao longo da manhã eu fui vendo todas as conversas, todos os debates que foram sendo levantados e o meu trabalho ele tá tão dentro do que estava sendo falado e eu tava tipo, gente, eu vou falar sobre isso. Então, eu tô bem feliz que, de certa forma, mesmo não tendo exemplos práticos ali no momento da apresentação, ao longo do dia a gente já teve vários exemplos do que o trabalho vai ser dito, né? Então, o meu trabalho foi um estudo de caso que eu fiz na faculdade, através das experiências clínicas que eu tive durante os atendimentos em estágio, né? E o meu trabalho é sobre a transgeracionalidade da violência doméstica. Sei que o termo parece meio estranho, é uma palavra complicada, comprida, mas eu vou explicando ao longo da apresentação. Então, esse trabalho eu fiz, né, como uma pesquisa sobre violência doméstica e como que ela se perpetua de uma forma transgeracional. E qual que é o nosso papel ali dentro, como psicólogo, para desconstruir esse ciclo, destruir também, porque a gente não quer viver ainda, né, dentro desse padrão. Então, eu trouxe ali, né, a violência como um padrão familiar, né? Que apesar da violência conjugal ocorrer no seio familiar, dentro daquele núcleo, né, ela não se restringe somente a esse espaço. Ela está entrelaçada com vários contextos sociais, né, que o social está totalmente dentro da psicologia, do nosso dia a dia, de quem a gente é. Né? E a dinâmica sociocultural que molda os papéis de gênero. Então, diversos fatores estão associados, né, à persistência da violência nas relações conjugais. Você já parou para pensar que os comportamentos, os comportamentos tanto violentos ou qualquer outro tipo de comportamento, ele pode atravessar gerações dentro de uma família? E como isso acaba afetando a saúde feminina. Então foi isso que me deu esse start, né, para realizar esse trabalho. Atendi muitas mulheres ao longo do meu estágio clínico que relatavam situações de violência nas suas relações e nas suas relações da sua família, de pais, avós, primas, outras mulheres que conviviam, né, nesse espaço. Então, eu pensei nesse trabalho e juntar essas duas questões, né? A área da sistêmica, que é a área que eu decidi trabalhar, e a temática, né, da violência doméstica, das mulheres, do feminismo, que é uma pauta que eu
né? Tá dentro da minha vida, assim como eu sou mulher e no social que eu vivo, né? Então eu trouxe um pouquinho da introdução da violência doméstica, da questão de que antes da década de 80, a violência doméstica ela não era considerada um problema do Estado, era considerado um problema privado. Então significa que o Estado ele não interferia, ele entendia que isso era algo que deveria ser resolvido dentro da casa. Não teria que envolver polícia, não teria que envolver justiça, nem nada. Então eu fiquei pensando, até a década de 80, quantas famílias, quantas gerações foram afetadas por não se existir ali um poder maior que interferia nisso, né? Que se ficava naquele negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Somente depois, nos anos 80, com a vinda, né, do movimento feminista para o Brasil, que a violência doméstica se tornou uma pauta importante aqui no país. Então, nas décadas seguintes foram realizadas a criação da Delegacia da Mulher, conferências e convenções nacionais, como essa, né, que a gente está fazendo aqui hoje, sobre a temática da violência e sobre a importância da saúde feminina. Em 2006, então, foi criada a lei, conhecida como Maria da Penha, em homenagem à própria Maria da Penha, que também houve uma tentativa de feminicídio contra ela. Então, a partir disso, foi criada essa lei. Mas mesmo assim, mesmo quase 20 anos depois, né, a gente ainda vê casos de violência a todo momento, né, e como essa temática é extremamente atual. A segunda lei da Maria da Penha, então, né, existem 5 categorias de violência. A violência física, que acredito que não precise de muita explicação. A violência psicológica, que é caracterizada por qualquer ação que provoque danos emocionais e reduza a autoestima da mulher, incluindo ameaças, manipulação, humilhação ou chantagem. A sexual, que já a violência sexual ocorre quando uma mulher é constrangida a presenciar ou participar de atividade sexual indesejada, né? A patrimonial, que é quando, em caso de violência, refere-se à retenção ou destruição de documentos pessoais, bens, ferramentas de trabalho e recursos econômicos. E a moral, que é qualquer ação que represente calúnia, difamação, injúria ou afeta a qualidade da imagem da mulher de qualquer forma. Então, a partir disso, eu trouxe alguns dados, né, sobre a violência também feminina. Houve 1.463 feminicídios registrados em 2023. Isso que a gente tem registrado, né? Porque muitas mulheres às vezes não conseguem nem denunciar esses casos. Teve um aumento de 1,4% em relação a 2022. Eu também trouxe um recorte racial muito importante, que a maioria das mulheres negras que vivem essa violência, elas não conseguem dar seguimento nos processos judiciais. Elas até conseguem fazer a denúncia, mas não conseguem dar andamento, por falta de apoio, por falta de instrução, por falta de meios institucionais que auxiliem essas mulheres. Então, 1 em cada 4 mulheres relata ter sofrido violência de algum parceiro íntimo, ou até mesmo de algum homem da família. Então, fechando essa parte sobre a violência da mulher, eu quis trazer a visão da sistêmica, sobre a transgeracionalidade e o que isso tem a ver com essa violência, né, doméstica. O Bowen, que foi quem criou esse método, né, ele entende que a transmissão transgeracional ou a multigeracional, né, ela compreende a maneira como padrões de relacionamento dos membros refletem num processo previsível e ordenado de várias gerações. O que isso significa? Que ao longo do tempo existem comportamentos, crenças e atitudes que vão passando de uma família para outra, né? Então, isso pode ser tanto conscientemente, sendo ensinado de pai para filho, e mãe para filha, né? Enfim, como também inconsciente, com aquela criança, aquele ser vendo aqueles comportamentos e transmitindo isso ao longo da vida. Então, isso se chama padrão relacional. E esse processo de transmissão, ele acontece em diversas camadas, né? E ele acontece porque muitas vezes, a gente é um ser humano social que a gente quer estar dentro, a gente quer fazer parte, né? Então, isso faz com que a gente se sinta pertencente àquele núcleo,
né? Então, a família, como ela desempenha um papel, né, de importante desenvolvimento no indivíduo, pois ela é responsável pela formação de vínculos, alianças e entre diversos membros geracionais. Isso não só de pai para filho, mas de avós, de tios e etc. Então, sendo assim, cada família possui, né, uma estrutura com as suas próprias leis e normas reguladoras dentro da organização. Apesar da violência ocorrer no seio familiar, ela não se restringe a esse espaço. Ela está profundamente entrelaçada como um contexto social e a dinâmica sociocultural que moldam os papéis de gênero. Diversos fatores estão associados à ocorrência e à persistência da violência nas relações conjugais. Então, não é só sobre a minha família, sobre a tua família. São diversas famílias brasileiras ao longo do tempo que foram movidas, né, pela violência lá no início, na colonização do Brasil, né? Então foram vindo vários costumes e ao longo do tempo isso foi crescendo e se tornando uma estrutura e a gente, né, vive nessa estrutura patriarcal e machista que a gente tenta a cada dia desconstruir de alguma forma, né? Então, a violência, ela tem vários métodos que ela aparece ali como padrão familiar. A exposição, né, as crianças que são expostas a contextos de violência familiar tendem a repetir padrões semelhantes, né, nas suas futuras interações. Elas se tornam vítimas diretas ou indiretas, né, mesmo não sofrendo a violência em si, elas estão ali expostas àquela situação. Então, a exposição dessas crianças, adolescentes à violência conjugal tende a gerar um ciclo de repetição de padrão violento, um fenômeno que se denomina, então, a transgeracionalidade da violência. E aí entra a questão do machismo estrutural também, que esses são fatores que são amplificados, né, pelo machismo e pela cultura patriarcal, que nem eu tinha trazido para vocês, que induzem a mulher a aceitar a violência como algo normal, que está dentro da relação, criando uma cultura de silêncio e neutralizando o sofrimento. Então a gente já está, infelizmente, tão acostumado a presenciar esse tipo de violência no nosso dia, na nossa família, que acaba se tornando algo comum, né? Que às vezes as pessoas entendem que não se tem mais nada o que se fazer, que não é o que a gente acredita, né? Então, uma mulher que ela viveu sobre a violência imposta pelo parceiro costuma apresentar comprometimentos psicológicos, como a dificuldade em modificar a sua própria realidade. Por isso, ela precisa de apoio externo para desenvolver mecanismos que ajudem a transformar a sua realidade e superar as marcas deixadas pelo processo de submissão a situações de violência. Eu achei muito importante, a partir disso, trabalhar sobre o papel do psicólogo, já que vai se ter uma mulher numa situação de vulnerabilidade que precisa da nossa ajuda, que precisa desse olhar amplo, não só para aquela situação, mas onde ela se encontra. Então, como o papel do psicólogo ele pode agir de uma forma a abraçar toda essa situação, né? Então é muito importante que ajude a vítima a resgatar a sua condição de sujeito, reconquistar a sua autoestima, seus desejos, as suas vontades, que foram abafadas e anuladas durante esse tempo que ela viveu essa violência. Também é muito importante no processo terapêutico que se estabeleça um vínculo, né, com a vítima que proporcione para ela um ambiente seguro e confiável. E também escuta ativa, para compreender os estigmas emocionais vivenciados pela vítima nesse tipo de violência. Então a gente adota uma escuta ativa, uma visão atenta, identificando os sentimentos afetados pelos comportamentos agressivos, seja ele de natureza física ou psicológica. Com todo esse meu trabalho, eu consegui concluir que o estudo ele trouxe a importância de compreender a transgeracionalidade desses comportamentos, que muitas vezes são aceitos e neutralizados dentro do sistema familiar e dentro do nosso sistema social. A atuação do psicólogo é essencial no rompimento desses ciclos, especialmente quando pautada pela escuta empática e pela criação de estratégias para fortalecimento da autoestima e da autonomia emocional da vítima. Ao promover uma mudança nas opiniões de valores herdados, é possível que o paciente desenvolva uma nova perspectiva sobre relações saudáveis. Então, mais do que romper ciclos, precisamos também promover novos começos. Falar sobre violência também é falar sobre liberdade, autonomia e reconstrução. É um compromisso com a saúde integral das mulheres. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre as referências, né, do meu trabalho.
e as minhas redes, e muito obrigada pela atenção, né, de ouvir esse trabalho que foi desenvolvido. Maravilha, eu estou deixando aqui mais uns segundos a imagem das redes da doutora Maria Eduarda para que vocês possam seguir, né? Esse trabalho que é super fundamental para nós. A gente precisa entender o impacto da transgerecionalidade aí na sociedade. A gente tem que entender que isso que é geracional, que isso que é transmitido através da nossa cultura familiar é fundamental para as nossas experiências de vida. E se a gente vai ser um ser humano que tem felicidade, que tem prazer, que tem lazer, que tem cultura, tudo isso está envolvido aí nesse processo, né, transgeracional. E a gente tem que mesmo problematizar e trazer essa pauta para todas nós. Sigam a doutora Maria Eduarda, acompanhem o trabalho dela, acompanhem essa pauta e esse tema que é fundamental para nós mulheres. Bem, está sendo bem mais desafiador agora na parte da tarde conseguir compartilhar esses slides e eu vou compartilhar as minhas dificuldades aqui para uma primeira vez, né? Em primeiro lugar, a luz mudou porque a gente mudou o período do dia, claro. E aí tem um reflexo acontecendo na tela do computador que tá uma luta de vencer ele para conseguir exibir. Mas nós profissionais, como eu estava falando antes, né? Nós somos muito acostumadas a esse formato e isso é gostoso para nós, dá um acalento no coração. Principalmente porque a gente fica ansiosa mesmo para apresentar, né? Então, como a amiga disse, citando a rainha diva Maria Bethânia, se a gente parar de ficar ansiosa para falar com as pessoas das quais nos importamos, das quais valorizamos, nesse caso vocês, mulheres que estão aí ouvindo a gente nessa tarde de hoje, a gente até para de trabalhar com isso, porque justamente é esse impacto das humanidades ali que dá esse tempero do nosso trabalho, né? Então, eu quis trazer aí, e no ano que vem eu espero ter recursos visuais diferentes, mas sei que é com a câmera que a gente vai conseguir sempre transmitir isso, porque justamente o Instagram não faz essa ideia de apresentações assim, né? Como em reuniões, é uma ideia de entretenimento por aqui, certo? E eu espero que seja um entretenimento mesmo, gente, mas um entretenimento aí que convida a gente a refletir, que lembra a gente do Agosto Lilás de uma maneira, vendo o trabalho incríveis de mulheres como a doutora Maria Eduarda e todas as outras que falaram com a gente até agora, né? Então, assim, muito obrigada, doutora Maria Eduarda, por toda excelência aí nesse processo de troca e de construção com o Congresso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter escrito o seu trabalho para ser apresentado para a gente. Assim, eu gosto muito de frisar e eu espero que toda mulher que tenha ficado ouvindo a gente hoje saia daqui, pelo menos, questionando se isso faz sentido, né? Problemas, dificuldades, sem apoio da sua família, porque o machismo impede a sua família de entender a sua posição diante desse trauma, diante desse desafio que você está vivenciando. Você que está vivendo em um cenário de violência doméstica e ainda não teve coragem de romper com esse ciclo, entenda. Nós, mulheres, muitas de nós, estamos aqui prontificadas a trabalhar sobre essa pauta. Você merece e tem direito à ajuda, à proteção e a apoio. O governo brasileiro já tem se mobilizado e eu tenho certeza que aí perto de você pode haver um local adequado com o CEAM, como um estabelecimento de acolhimento do CREAS, do CRAS, se não existe Secretaria da Mulher na sua cidade. Busque esses locais, busque apoio. Você merece e tem direitos já constituídos pela lei brasileira para sair desse cenário, para encerrar esse ciclo. Não é um defeito seu, não foi porque você tem um problema que você parou aí, não tem a ver com a sua inteligência estressada, não tem a ver com você ser um padrão específico de mulher que tem um problema. Não é por isso que a cada 4 horas uma mulher tem a vida interrompida no Brasil. Isso acontece por conta da estrutura patriarcal, como a doutora Maria Eduarda falou, que nos sustenta desde que essa colônia, então anteriormente colônia, foi fundada e através de muita violência esse país foi construído, através de projetos muito perversos, inclusive de tratativa humana, né? Precisamos superar isso. Já superamos esse modelo governamental aí há algumas décadas, temos a nossa nova forma de ser aí representados enquanto nação através da nossa república, né? E precisamos nos mobilizar enquanto cidadãos que agora garantidos de direito temos esse direito de nos considerar cidadãs, né? E entender
que o que muda mesmo é a nossa união em prol dessas pautas, em prol da problematização dessas pequenices na cultura, que quando se somam, são monstros gigantes que pesam sobre os ombros das mulheres todos os dias e que garantem a manutenção desse sistema perverso, malévolo, que faz mal à vida de tantas mulheres. Então, mais uma vez, gratidão, doutora, por ter compartilhado com a gente seu trabalho incrível. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar debatendo, de estar falando sobre um assunto tão importante que, como nós, mesmo psicólogas, ainda somos mulheres, precisamos cuidar da nossa própria saúde mental e conseguir espalhar essa palavra da saúde e de que a gente está lutando por um mundo melhor, onde a gente possa ter mais espaço e não sejamos mortas ou diminuídas a qualquer passo que a gente dê. Isso é fundamental, né? Eu acho que é a nossa luta por direito básico. Muito obrigada por estar conosco nessa luta. Muito obrigada a vocês, espectadoras, que estão junto com nós duas aqui nessa tarde, também, de alguma maneira, se posicionando diante dessa luta, que é a luta por uma vida livre, por uma vida que tem direito de ser incluída de forma individual, natural e liberta, que é a vida de cada mulher, que a gente não precise mais ser interrompidas no futuro. Hoje uma colega problematizou aqui que faltam alguns séculos para a gente ter ali isso que a gente chama de igualdade de gênero, ou seja, para que a mulher tenha ali uma posição social equânime à das outras pessoas. E se a gente não se mobiliza, esses 300 anos serão poucos, porque já temos mais de 2 milênios de civilização moderna pós-Cristo, e a gente está aqui em 2025 precisando debater a morte, o interrompimento de uma mulher a cada 4 horas dentro do nosso país aqui, nesse momento, hoje, e não num passado longínquo, né? Mas na nossa realidade. Então, um beijo, doutora, muito obrigada. Tchau. Até mais. Vou começar aqui meu desafio pessoal de convidar a nossa próxima apresentadora, que é a doutora Ana, maravilhosa.